Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No mês do Outubro Rosa, vamos falar aí sobre os direitos da mulher com câncer. Para isso, eu recebo aqui o advogado especialista em direito da saúde, né? O doutor Luiz Almeida. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia. É importante, né, no mês de outubro, que é a data marcada pelo Outubro Rosa, né, que é o mês aí de proteção ao câncer da mama, e é importante a gente falar aí dos direitos, né, que as pacientes têm, né, no momento tão difícil que enfrentam, né, doutor? É importante, assim, a gente elencar esses direitos. Eu gostaria de saber quais os principais direitos. Eu sei que o principal deles, né, que mexe muito com a autoestima das mulheres, é a cirurgia de reconstrução. Isso é um direito, seja no SUS, seja no convênio. Como é que funciona isso, doutor? Esse direito é concedido às mulheres que precisam fazer a reconstrução da mama através do SUS. O SUS tem a obrigatoriedade de fornecer esse serviço, que isso já é garantido por lei. Essa reconstrução, muitas vezes, ela não chega até a mulher. Existe uma pesquisa hoje que fala que menos de 30% das mulheres têm acesso a esse tipo de reconstrução de mama, mesmo tendo o direito. Entendo, é interessante isso, né? E como é que a pessoa faz para ter acesso? Porque tem direito, é o que o senhor falou, é uma camada muito pequena da população que sabe que tem acesso. Você fala aí em cerca de 30%, os outros 70%, o que eles devem fazer para fazer valer esse direito? Você falou uma coisa muito importante. Muitas mulheres não têm acesso nem a essa informação. Às vezes ela não tem o conhecimento de que ela pode fazer essa reconstrução de mama. Ela deve procurar, ela não tem direito só à reconstrução de mama, isso faz parte de uma coisa muito mais ampla, que é o direito ao diagnóstico, é o direito ao tratamento, à doença, e por fim, nos casos de necessidade de reconstrução de mama, ela tem esse direito legalmente permitido. Para ter acesso a esse direito, ela deve procurar o SUS. O Sistema Público de Saúde garante esse direito, inclusive para as mulheres que precisam se deslocar para ter esse tratamento. O SUS existe uma portaria no SUS que permite que ela tenha esse tratamento fora do domicílio dela. Então, às vezes, as pessoas que estão mais distantes ou as que são mais necessitadas não têm conhecimento e não procuram porque acham que na região dela não tem. Mas o SUS tem a obrigatoriedade de levar essa pessoa até o local de tratamento, custeando não só o transporte, como às vezes até a hospedagem. É o que a gente chama de tratamento fora do domicílio. Olha, é interessante isso, porque assim, na lei permite até a prótese de silicone, né? Então é importante que a gente esclareça, que as pessoas saibam disso, né? Sim, com certeza. Com certeza, a verdade é o que a gente precisa mais é de divulgar essa informação mesmo, né? Fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Tentar fazer com que esse acesso à informação, que também é um direito da mulher portadora de câncer ou que teve câncer de mama, saber quais são os direitos que ela pode usufruir. Agora, é uma coisa que é pouco, né, divulgada também. Toda mulher que tem câncer, ela tem direito ao saque do PIS e do FGTS. Como que funciona isso, doutor? Nesses casos, funciona da seguinte maneira: para realizar o saque do FGTS, ela deve procurar a Caixa e é necessário que ela esteja sintomática da doença. Isso foi uma forma de amenizar o tratamento da doença em si. Enquanto ela está participando de um tratamento, está se tratando e a doença tem os sintomas ativos, ela pode realizar o saque do PIS e o saque do FGTS. Agora é interessante outros benefícios que são conhecidos também como benefício previdenciário, né, que é auxílio-doença, e também a questão aí da aposentadoria por invalidez. Em que casos isso é tratado? Por exemplo, né, toda mulher que tem câncer, de repente, ela pode se aposentar por invalidez. Como é que funciona isso, doutor? Que é uma dúvida que aparece aí muito frequente. Essa é uma dúvida muito comum mesmo. São dois institutos diferentes e até tiveram a atura alterada agora com a reforma da Previdência. No caso do auxílio-doença, que é mais conhecido, que seria o afastamento por uma incapacidade temporária, a mulher precisa
demonstrar através dos laudos médicos, dos exames, passando por uma perícia junto ao INSS, que está incapaz para o trabalho. Depois, a diferença entre esse instituto e o de aposentadoria por invalidez funciona de acordo com a necessidade de afastamento dela. Se ela precisar ficar afastada por tempo indeterminado e ficar incapaz para o serviço por tempo indeterminado, após o auxílio-doença, ela pode ter sim concedido a sua aposentadoria por invalidez. Agora é interessante, outra coisa que pouca gente sabe é a isenção no imposto de renda. Isso acontece mesmo? Como é que a pessoa deve procurar esse direito, doutor? E é importante a gente explicar também como se comprova isso, através de atestado médico, é necessário uma perícia, como é que funciona esse trâmite legal para que a pessoa faça valer o seu direito? E isso funciona assim, é uma das coisas que funciona muito bem, inclusive, que você não precisa nem ficar judicializando, a gente não precisa ficar entrando muito com o processo para conseguir garantir esse direito. Ele funciona assim, ele é um direito exclusivo para as pessoas que já, para as mulheres que já são aposentadas, no caso do câncer de mamas, é exclusivo para aposentado, ela precisa passar por uma perícia, no caso do INSS, e esse direito é para todas as mulheres, então os funcionários públicos também têm acesso a essa isenção de R. Interessante isso, né? Outra coisa que pouca gente sabe e é um direito que é adquirido pelas mulheres que passam por essa doença é a quitação do financiamento no sistema financeiro da habitação. Como que isso acontece, doutor? E assim, né? No Brasil, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade para reivindicar os seus direitos. Como fazer isso de maneira aí total, doutor? Essa quitação do contrato ela ocorre nos casos de aposentadoria por invalidez. E é preciso que exista a cláusula específica no contrato, tá? Isso daí não é uma coisa que é universal, que é para todas as mulheres, não. Isso daí é uma cláusula específica do contrato nos casos de invalidez permanente. Interessante. Agora, outra situação, né? A gente sabe que o tratamento do câncer, em geral, é um tratamento muito caro. Como as pessoas podem ter acesso a medicamentos que geralmente são de alto custos? E me parece que também é um direito do paciente que está doente, que foi acometido por essa doença, né? Isso, exatamente. É um direito, sim. Existem várias farmácias que já são para retirada desses medicamentos de alto custo. E se a pessoa tiver algum problema com esse tipo de medicamento, como negativa de fornecimento, ela pode judicializar essa questão. Ela pode entrar com um processo para que o Estado forneça, cumpra a obrigação dele e forneça esse medicamento de alto custo. Agora, a gente voltando à essência da situação, o câncer de mama, ele tem várias formas de prevenção, né? Que é o autoexame, é o acesso à mamografia, que por incrível que pareça é um exame ainda que é pouco, né, utilizado, né, conforme se a gente pensar aí no alto índice de casos de câncer de mama que poderiam ser prevenidos. Como a mulher pode ter o direito à mamografia? A gente sabe que a gente vive com um sistema de saúde que é precário, né? Poucas pessoas têm direito ao convênio. Às vezes no convênio, eu já vi casos aí que às vezes num convênio, dependendo do convênio, é mais difícil você conseguir um tratamento no convênio até do que no próprio Sistema Único de Saúde, né, doutor? Exatamente. Esse acesso a todo esse tipo de tratamento, não só restrito ao exame, que é uma coisa muito importante, a mamografia é uma das questões mais importantes para a prevenção, inclusive. Agora, todo o tratamento deve ser custeado ou pelo SUS ou pelo convênio. Muitas vezes a gente tem enfrentado algumas batalhas para aprovação no convênio, como você falou. É mais difícil, às vezes, você conseguir realizar esse tratamento através do convênio do que pelo Sistema Único de Saúde. Interessante isso. Agora, outra questão que é bastante discutida, né? Como a pessoa que está doente, né? Porque a pessoa já está passando por um momento muito difícil. Como é que ela exige, né, esses direitos? Não é necessário ela contratar um advogado? Existe algum juizado especial ou de pequenas causas que pode ser procurado nessa questão? Ou de repente a pessoa primeiro deve tentar direto com o hospital, ou com o plano de saúde, ou com o órgão responsável, no caso aí, Previdência Social, como ela faz valer esse direito?
Depende do tipo de direito. Quando nós falamos do direito à saúde, ao tratamento da saúde, para que ela possa judicializar ou para que ela precise contratar um advogado, primeiro ela precisa ter uma negativa ou uma demora no fornecimento do serviço, porque, como você falou, é um caso urgente, é caso de vida ou morte, então ela precisa receber o tratamento no momento certo. Já nas questões previdenciárias, ela precisa sim passar pelas perícias do INSS, se for funcionário público, pela perícia dos órgãos responsáveis pelo trabalho em que ela está lotada, mas ela deve procurar um advogado a partir do momento que ela tenha uma negativa no fornecimento dos serviços que são obrigatórios. Interessante. Agora, outro fator que é muito importante, a gente aí vamos estender, né, a questão aí para todos os pacientes com câncer. Cada vez mais os tratamentos vão evoluindo, porém, cada vez também mais eles são caros, de alto custo, e as pessoas, na sua grande maioria, não têm condição de custear e às vezes o plano de saúde não cobre, só cobre um tratamento tradicional, etc. e tal. Como a pessoa pode reivindicar um certo tipo de tratamento para a doença, né? Que a gente sabe que se tratando do câncer, às vezes um tratamento ele faz a diferença na qualidade de vida da pessoa e até na recuperação. Como que a pessoa faz aí para reivindicar um tratamento melhor? Que geralmente aí a gente vai muito na esteira dos planos de saúde. Geralmente os planos de saúde não querem cobrir certos tipos de tratamento. A gente vê que muitas pessoas recorrem para a esfera judicial, mas é só essa esfera mesmo que nos protege nesse momento. Existe algumas outras formas de conversa e negociação. Já vi, por exemplo, doutor, médicos particulares irem por uma linha de tratamento, aí o médico do convênio fala, não é possível fazer dessa forma. Como fica o doente nesse momento? É importante ressaltar que, tocando nesse assunto, que quando o paciente não tem condição de custear o advogado, ele pode procurar a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública está à disposição para as pessoas de baixa renda, para quem não consegue custear um advogado, para buscar os seus direitos. Existem as agências reguladoras, né, que controlam os planos de saúde, a ANS, na verdade, que controla os planos de saúde, mas na prática funciona muito melhor a judicialização, não tem jeito. Você pode fazer uma reclamação contra o seu plano, tudo, eles fazem uma cobrança, mas para compelir realmente, para que o plano cumpra com o dever dele, apenas com ordens judiciais. Interessante. Uma outra questão que é importante, o paciente com câncer e a mulher com câncer de mama, eles têm prioridade em processos judiciais. Às vezes, processos judiciais demoram anos e anos e a pessoa fica esperando, né? O resultado, a pessoa está doente, né? Isso serve aí de fator de desgaste. Existe isso, da prioridade nos processos judiciais? Existe sim. Uma vez comprovada a enfermidade, a pessoa já está no tratamento ou não, mas comprovado que a enfermidade existe, ela tem prioridade processual sim. Interessante isso, né? E como funciona para você exercer esse direito, doutor? Essa questão já é uma parte mais técnica do advogado. Existem maneiras de você informar o juízo, né, comprovar o juízo que a pessoa é portadora de uma doença grave, e aí essa celeridade processual ela acontece. Interessante isso. Agora, é importante, né, a gente passar todos os tipos de conselhos para as pessoas, né, que passam por um momento tão difícil, ainda mais no Outubro Rosa, que é um mês aí de conscientização e prevenção ao câncer de mama. A pessoa que tem câncer, ela tem direito a algum tipo de isenção, de repente comprar um carro com isenção de impostos? Como é que funciona isso? Existe sim. Nós conversamos sobre os direitos da paciente, da portadora do câncer de mama, mas esse direito se estende a todos os pacientes que possuem câncer. No caso do IPI, que são as isenções que são concedidas, que são IPI, em alguns lugares IPVA, depende da cidade, né? No caso de veículo para necessidades especiais, precisa comprovar, por exemplo, que a mulher ficou com ficou debilitada de alguma forma e precisa desse carro adaptado. Dessa forma, ela consegue, sim, sendo portadora da doença, a isenção no caso de compra de veículo. Interessante isso. Agora, doutor, a gente falou durante o programa da dificuldade que as pessoas com câncer, o câncer
uma das doenças mais graves que acometem a nossa população, tem aí de obter tratamentos, direitos e tudo mais. Cada vez mais se aumenta a judicialização nesses casos, doutor, e aí eu lhe pergunto, como é que tem sido os resultados? Geralmente o paciente ele obtém sucesso através de liminares, como é que funciona? Depois ele pode obter um processo aí de dano moral em relação ao plano ter negado? Como é que funciona todo esse trâmite jurídico? Porque é importante a gente explicar e prestar aí um serviço à população. Sim, o resultado tem sido bem favorável, uma vez que comprovada a doença e comprovada realmente a necessidade, os juízes têm acolhido bastante os nossos pedidos nesse sentido. Se a pessoa sofreu algum tipo de dano, não só dano material, mas também um dano moral, se ela teve a sua honra atingida, ela também pode pleitear essa reparação. Seria uma reparação civil, no caso. Interessante, é uma reparação civil. E como é que a pessoa procede nesse momento? A partir do momento que a gente ingressou com uma ação e conseguiu êxito e demonstrou que a pessoa teria o direito, deveria ter sido atendido naquele momento, e demonstrou que ela sofreu efetivamente o dano, nós pleiteamos na justiça essa reparação, por danos não só materiais, caso ocorram, mas como os danos morais também. Agora, doutor, existe, né, algum outro direito que de repente a gente não mencionou, que atenda aí as pacientes que tenham câncer e também os pacientes aí portadores do câncer em geral, aí a gente fala em todos os tipos. Existe mais algum direito que é importante a gente lembrar? Existe sim. Em alguns lugares, existe a isenção do IPTU também para os pacientes portadores de câncer. O direito também à locomoção gratuita no transporte gratuito durante o tratamento da doença também. Existem essas duas isenções que também são muito importantes e às vezes fazem a diferença para conseguir o tratamento. Entendi, e faz a diferença. Agora, como, né? É o que eu te falo, eu estou numa situação que eu descobri a doença. De repente, eu tenho todos esses problemas. A solução é procurar um advogado, é um juizado especial. Às vezes, a maioria da população ela não tem condição de arcar com um advogado, né? Como é que faz nesses casos, doutor? Então, nesses casos, eu sempre recomendo que, se a pessoa não tiver condições de arcar com os honorários do advogado, que ela procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública existem milhares de profissionais que são vinculados a ela através de um convênio com a OAB, profissionais de qualidade que podem ajudar também. Agora, doutor, uma dúvida que aparece muito e a pessoa está doente, né? E a justiça geralmente ela é muito lenta, é muito morosa, né? Nesses casos, ela costuma ser um pouco mais rápida que o normal, ela tem o trâmite normal e muitas pessoas, às vezes, com a doença, não tem tempo para esperar, né? Como é que funciona? Existe um tratamento especial para esses casos aí que são extremamente urgentes? Como nós estávamos conversando, além da prioridade processual, normalmente, quando é caso de urgência, nós pedimos liminarmente, nós tentamos conversar com o juiz, despachamos com o juiz para que ele atenda liminarmente os nossos pedidos, né? Porque nesses casos, como a gente falou, é vida e morte. A gente não pode esperar a morosidade da justiça para ter o direito atendido. Então, normalmente, esses processos são decididos com tutelas antecipadas para a garantia dos direitos. Agora, doutor, é interessante, a gente tem a lei 13.896 de 19, que dá aí um prazo de 30 dias para que as pessoas consigam os exames aí urgentes, né? Como fazer cumprir essa lei, porque a gente sabe, né, que a gente passa por problemas no país, que às vezes existe a lei lá e as pessoas não cumprem. Como fazer cumprir e quais são os direitos que o paciente tem depois de passado esse prazo e que não foi cumprido essa situação da lei? Então, nesses casos, uma vez não cumprida a situação que deveria ter sido cumprida pelo órgão, existem alguns remédios que os advogados conseguem utilizar. No caso do INSS, por exemplo, caso não seja atendido no prazo legal, nós conseguimos entrar com mandado de segurança. Existem outros remédios que podem ser usados também, mas normalmente, para que seja cumprido esse prazo, apenas judicializando. Administrativamente ou de qualquer outra forma, a gente não consegue exigir que seja cumprido esse prazo legal.
Agora, doutor, muitas dúvidas aparecem. Tem gente, por exemplo, que possui, né, um seguro de vida que está lá, acidente por invalidez. No caso do câncer, pode ser configurado dessa forma e a pessoa receber esse seguro de vida aí para que se faça o tratamento adequado, porque não tem jeito, né? A pessoa, quando passa por uma doença dessa, os custos dela aumentam e muito. Existe isso, doutor, essa possibilidade? Existe, com certeza. Uma vez demonstrada que a incapacidade é permanente, sem data de retorno, ela pode pleitear, sim, junto ao seguro de vida, esse direito. Agora, e a questão do afastamento do trabalho? Né? Uma questão que, de certo modo, é polêmica, porque depende de perícia, INSS, a pessoa acaba tendo aí uma redução salarial no momento mais difícil que vive, né? Que é de uma doença. Como é que funciona isso, a relação empregador o doente, né? Como é que funciona essa história? É os 14 dias e vai para o INSS e praticamente deixa de ser uma responsabilidade do empregador, o empregador tem algumas outras responsabilidades com esse funcionário que está doente. Na verdade, funciona assim. O afastamento nos 15 primeiros dias é de responsabilidade da empresa. Do 16º dia em diante, passa para o INSS. Uma questão importante nesses casos é que para auxílio-doença é necessário cumprir uma carência. E a carência é isenta para os casos de câncer. A legislação permite que não é necessário nenhum tipo de carência para o afastamento por auxílio-doença. Uma outra questão importante do auxílio-doença é o seguinte: hoje, com a reforma da Previdência, mudou a forma de cálculo do benefício. Hoje é muito mais vantajoso que a pessoa fique afastada pelo auxílio-doença do que ela se aposente por invalidez, porque ela vai perder muito no valor do benefício dela. Interessante essa questão. Agora, doutor, é importante, né, que a gente deixe aí uma mensagem nesse Outubro Rosa, que é um mês aí de prevenção e conscientização ao câncer de mama. O paciente que está passando por uma situação difícil, às vezes não tem tempo de pensar sobre tudo isso. O que é interessante? Eles procurarem a ajuda de um advogado, da Defensoria Pública. É importante que ele, mesmo no momento tão difícil, ele se informe de todos os direitos que ele tem aí para poder ter um tratamento, né, e uma qualidade de vida melhor durante esse período? Sim, com certeza. Eu acho que o mais importante hoje é o acesso à informação. O paciente sendo informado dos direitos que ele tem, hoje em dia a gente consegue acessar isso com o advento da internet, com os smartphones, a gente consegue acessar essas informações de maneira muito prática. É importante se informar e buscar os seus direitos da melhor forma. Se não conseguir resolver as questões da maneira administrativa, de uma maneira amigável, que procure um advogado, que procure a Defensoria Pública, que faça valer os seus direitos. Interessante isso. Agora, uma coisa que é importante a gente ressaltar e deixar bem claro para quem nos ouve, para quem nos assiste neste programa. Então, a cirurgia de reconstrução de mama e a prótese de silicone para mulheres aí que passam pelo câncer de mama, é importante a gente ressaltar isso, ela é coberta pelo SUS e é um direito dessa paciente, não é isso mesmo, doutor? Exatamente, é um direito dessa paciente e muitas não sabem disso. Como eu te falei, o número é muito baixo perto das pacientes que precisam fazer essa reconstrução e das que realmente fazem. Cerca de 30% apenas das mulheres conseguem fazer essa reconstrução e muitas, na verdade, deixam de fazer porque não sabem que tem esse direito. Legal, muito interessante, doutor. Eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. A gente no Outubro Rosa falando dos direitos da mulher. Então foi importantíssimo a gente conversar com o senhor e poder falar aí dos direitos que o paciente com câncer tem num momento tão difícil. Obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado você, até logo. Tá certo. Este foi mais um Alesp Conecta no Outubro Rosa, mês de prevenção aí e combate ao câncer de mama. Você pode ver este programa e todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Você vai lá, clica Rede Alesp
segue o nosso canal e tem acesso a todo o conteúdo da TV do Legislativo Paulista. Um grande abraço a você, até um próximo encontro, tchau!